Bom pessoal, então agora a gente vai dar início à instalação elétrica do nosso bocal. Eu estou usando aí um fio paralelo que você encontra em qualquer loja de material, de construção ou de elétrica. Esse fio tem 7 milímetros e no caso aí eu vou deixar rolando o vídeo porque é bem tranquilo, é bem fácil e vocês me acompanhem como eu estou fazendo. Tome um pouco de cuidado na hora que você for passar o fio dentro aí do nosso barco. Nesse momento aí eu mudo a câmera para você ver como é que eu faço a colagem do nosso suporte do bocal. Não force muito para baixo. Coloque o suporte naturalmente nesta posição que vocês veem na imagem, mas não force ele para baixo, para não abrir o nosso barco, senão a parte de cima aí ela não vai encaixar direito com o assoalho do barco, ou seja, com o convés do barco. Segure alguns minutos e dê 2 gotas generosas de cola em cada lado do suporte do bocal. Apesar da cola ser instantânea, eu sugiro aí que vocês aguardem uns 15 minutos. Enquanto isso, vocês podem estar fazendo a furação do nosso mastro da frente, ou seja, o bico do nosso barco. É só seguir a marcação interna, pegar a lapiseira ou qualquer outro objeto que você possa fazer um furo e usar aí. Pegue a vareta de 60 centímetros e introduza nesse furo. Essa vareta ela vai encaixar nessa marcação aí. Meça 4 dedos e faça um corte nesse mastro. Agora vamos tirar a medida da parte de cima do nosso barco, ou seja, do nosso convés. Neste caso aí eu optei por usar o tecido de brim. Antes de iniciarmos o corte, eu gostaria que você deixasse uma medida de 1 dedo em cada lado da estrutura do nosso convés e fizesse a marcação com a lapiseira aonde vai passar o mastro. Feito essa marcação, é só vocês cortarem o seu tecido de brim ou o seu Cipaflex. Bom, chegou o momento da gente fechar a estrutura do nosso barco. Então, vocês façam o encaixe dessa parte de cima do nosso barco com a parte de baixo, ou seja, o convés com o casco. E vamos estar selando, ou melhor, fechando com a fita crepe. Como sugestão, eu começo pela parte traseira, na polpa do nosso barco. Preste atenção, eu vou prendendo algumas partes do nosso barco. Ou seja, eu prendo um pouco na frente, um pouco atrás, na lateral, até ficar tudo devidamente colado.
Bom, o resultado foi esse. Vocês podem fazer uma comparação com o resultado de vocês. Não tem nenhum segredo, é apenas colar a fita crepe, fazendo uma leve pressão para baixo. Vamos agora estar iniciando a colagem do nosso Cipaflex no nosso barco. Caso você tenha abordado algum nome ou alguma frase no seu Cipaflex, a dica que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês deixassem 2 dedos de espaço entre o nome e a borda superior do nosso barco. Para essa colagem, nós vamos estar usando a cola de isopor. Esse meu vidro de cola de isopor, ele tem um bico um pouco mais aberto, que permite sair mais cola, e assim adiantando o nosso trabalho. Dê uma atenção maior nas bordas do barco. Observe que eu passo um fio de cola na borda do barco. Use um pedaço de papel paraná para espalhar a cola. Assim você deixará a cola mais fina sobre a superfície do nosso barco, melhorando assim o tempo de secagem. Logo em seguida, você já pode cortar o excesso de Cipaflex. Uma dica que eu dou na hora de você cortar esse excesso de Cipaflex é que você imagine como se fosse uma unha e o barco fosse a carne. Ou seja, é interessante que você não corte muito fundo. Vá fazendo pequenos reparos onde você vê que tem algum excesso. Se você precisar puxar o Cipaflex um pouquinho, mesmo com cola, para você poder cortar, não tem problema. O outro lado é o mesmo procedimento. Vamos agora colar a parte superior do nosso barco. Antes de tudo, faça uma abertura para a passagem do mastro. A ponta do meu mastro aí, ela não estava pontiaguda. Não vamos dizer pontiaguda, mas ela iria atrapalhar a passagem do meu tecido. Então eu fiz uma pequena ponta aí com alicate. A passagem de cola segue o mesmo padrão da lateral, ou seja, dê atenções nas bordas. Porém, na hora de você espalhar com a nossa espátula improvisada de papel paraná, eu sugiro que vocês espalhem bem e deixem a camada bem fininha de cola, pois, no meu caso, eu estou usando o tecido de brim, que ele pode transparecer a cola. Por isso, deve-se ter um cuidado para deixar a camada de cola fina.
Após esses 2 minutos, eu dei uma checada para ver se faltou cola em algum lugar da borda. Sugiro que você faça o mesmo também. Vamos iniciar o corte dessa rebarba lateral, não tem nenhum segredo. Vale a mesma regra, imagina como se fosse uma unha, não corte tão fundo. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu acabei fazendo um teste já com a vela pronta que eu tinha aqui, para ver o resultado, como estava ficando. Vamos avante!